Antes de dobrarmos os joelhos e levantarmos a voz em oração, precisamos primeiro silenciar a alma para ouvir aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Não se trata apenas de pedir, trata-se de compreender. Porque muitas vezes a oração não é respondida com palavras, mas com revelações. E hoje, antes de orarmos, vamos refletir sobre uma verdade que pode transformar cada pensamento, cada decisão e cada ferida escondida dentro de nós. Talvez você tenha chegado até aqui carregando dores que ninguém vê. Existem feridas que não sangram por fora, mas latejam por dentro. Um olhar que magoou, uma palavra que feriu, uma traição que você nunca conseguiu explicar. E você se pergunta: por que isso me atingiu tão profundamente? Por que essa lembrança ainda me dói? É porque existem batalhas que não acontecem no mundo ao redor, mas no território mais secreto da nossa existência, o coração. A palavra de Deus não ignora esse lugar. Pelo contrário, ela o coloca como prioridade. Por isso, hoje, não começamos com pressa. Não começamos com a urgência das necessidades. Começamos com a urgência da verdade. E a verdade está em Provérbios 4:23, que diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Por que o coração? Por que não a mente, onde nascem os pensamentos? Por que não a boca, que pronuncia palavras? Ou as mãos, que executam ações? É porque o coração é o cofre invisível, onde todos os pensamentos, palavras e ações são gestados. Tudo o que fazemos e até o que deixamos de fazer nasce primeiro ali. A Bíblia nos mostra que o coração é mais do que um órgão espiritual. É um campo de batalha. É ali que o bem e o mal se enfrentam. É ali que a fé luta contra o medo, que o perdão confronta a mágoa, que o propósito tenta resistir às tentações. O que entra nesse lugar se torna a lente com a qual enxergamos tudo: o mundo, os outros e nós mesmos. Talvez você diga: mas eu não escolhi sentir isso. E de fato, nem sempre escolhemos as feridas que recebemos, mas escolhemos o que deixamos morar dentro de nós. Por isso Deus nos alerta: guarde o coração, proteja, vigie, não como quem ergue um muro de orgulho, mas como quem constrói um altar de santidade. Porque entenda, tanto Deus quanto o inimigo desejam o trono do seu coração. Deus quer reinar com paz, amor e eternidade. O inimigo tenta plantar medo, mentira e destruição. E até nós, com nossas vontades, lutamos para sentar nesse trono. Por isso, guardar. O coração não é um conselho, é uma questão de sobrevivência espiritual. E agora eu te pergunto: o que hoje habita dentro do seu coração? Raiva, medo, mágoa ou confiança, esperança e presença de Deus? Porque tudo o que flui de você, palavras, reações, decisões, nasce do que está dentro. Se essa reflexão já começou a tocar algo em você, permaneça comigo, porque ao final vamos orar. Mas primeiro, deixe a palavra iluminar o lugar onde ninguém mais consegue alcançar. Se essa palavra falou com você até aqui, declare sua fé nos comentários. Se você sente que Deus está falando com você através desta mensagem, não passe por aqui em silêncio. Este canal não é apenas um vídeo, é um lugar de cura, fé e recomeços. Mostre que você está presente nesta caminhada. Aperte o like como ato de concordância e inscreva-se para continuar recebendo palavras que fortalecem o coração. Sua interação não é número, é testemunho, porque quando você diz "eu permaneço", o céu registra. Quando a Bíblia diz "guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida", ela não está usando poesia, está revelando uma lei espiritual. Porque tudo o que vivemos por fora é reflexo do que carregamos por dentro. Reações que não entendemos, palavras que escapam em momentos de dor, decisões tomadas no impulso.
tudo isso nasce em um lugar oculto que nem sempre sabemos decifrar. Muitos dizem, estou assim por causa do que me fizeram, mas a palavra diz que não é o que nos atinge de fora que nos destrói. É aquilo que permitimos enraizar por dentro. Jesus mesmo ensinou em Marcos 7:21, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus pensamentos. Percebe? Não é o ambiente, não são as pessoas. É o coração que não foi guardado. O coração humano é como uma fonte. Se a fonte está limpa, tudo ao redor floresce. Mas se está envenenada, todo o rio carrega a contaminação. Assim é a vida. Se o coração está cheio de amargura, as palavras serão duras. Se está cheio de medo, as decisões serão frágeis. Se está cheio de Deus, até no silêncio haverá paz. E é aqui que muitos se enganam. Alguns pensam que proteger o coração é se afastar das pessoas, levantar muros e se isolar. Mas guardar o coração não é fugir, é filtrar. Não é bloquear sentimentos, é consagrar sentimentos. Não é endurecer, é entregar ao único que sabe curar. Quantas vezes você reagiu e depois se arrependeu? Quantas vezes disse, não queria ter falado assim? Isso porque a boca fala do que o coração está cheio. O que está cheio aí dentro hoje? Orgulho, insegurança, dúvida ou rendição, fé e confiança? O apóstolo Paulo nos alertou em Filipenses 4:8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é puro, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ele estava nos mostrando o caminho para guardar o coração, alimentá-lo com o que vem do alto. Porque entenda, o coração sempre será habitado. Se não for habitado por Deus, será habitado por algo. E ninguém pode reinar ali sem influenciar toda a sua vida. Se você deseja que Deus venha habitar esse lugar secreto, escreva com fé aquilo que seu coração precisa hoje. Muitas batalhas que enfrentamos não são visíveis. Você pode sorrir diante das pessoas e ainda assim estar em ruínas por dentro. Porque existem guerras que ninguém vê. Guerras entre o que você crê e o que você sente. Entre o que você sabe de Deus e o que sua alma insiste em temer. É no coração que essas batalhas acontecem. Já percebeu como um simples acontecimento pode desencadear uma tempestade dentro de você? Uma palavra mal colocada, um silêncio inesperado, uma memória antiga. Ninguém viu, ninguém ouviu, mas algo dentro de você tremeu. Isso é a prova de que não reagimos ao momento, reagimos ao acúmulo. Aquilo que foi guardado, mesmo sem querer, começa a se manifestar. E é justamente aí que o inimigo tenta agir. Ele sabe que se conquistar o coração, conquistará os pensamentos, as vontades e os passos. Por isso ele planta sutilmente. Você não é amado. Você nunca será suficiente. Você está sozinho. Essas mentiras não atingem o corpo, atingem o coração. Mas Deus não nos deixa sem direção. Em Jeremias 17:9-10 está escrito: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Sim, o coração pode se corromper, mas é justamente porque ele é perigoso que Deus deseja habitá-lo. Ele não quer reformá-lo, ele quer governá-lo, porque só o rei pode vencer as guerras internas. Muitas vezes, você luta contra hábitos, sentimentos, medos, mas não é contra essas coisas que você luta. A verdadeira batalha é quem sentará no trono do seu coração, Cristo, ou aquilo que te feriu. Se Deus reina no coração, o medo perde voz. Se Cristo reina no coração, o passado perde força. Se o Espírito Santo reina no coração, nenhuma mentira pode enraizar. Por isso, hoje, antes de pedirmos qualquer coisa em oração, precisamos perguntar: quem tem governado seu coração? A voz de Deus ou os ecos do passado? Porque aquilo que reina dentro de você determinará tudo o que fluirá de você.
Se você quer que Deus vença essas guerras internas, declare nos comentários aquilo que seu coração mais necessita hoje. Existe algo que muitos ignoram. O coração tem portas, e essas portas são os olhos, os ouvidos e os pensamentos. Tudo o que você vê, ouve e medita começa como uma semente, e se não for filtrado pela palavra, se transforma em raiz. Nenhuma queda espiritual é repentina. Ela começa com uma abertura sutil, uma permissão silenciosa, não tem problema, é só uma vez. Você já percebeu que aquilo que você consome em silêncio molda aquilo que você sente em silêncio? O que você assiste alimenta imagens. O que você ouve alimenta ideias. O que você pensa alimenta convicções. A palavra nos exorta em Provérbios 4, 20 e 21. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração. Note que o Senhor não diz apenas escute. Ele diz guarda. Porque há vozes que escutamos e liberamos, e há vozes que escutamos e mantemos, e tudo o que é mantido torna-se parte de nós. Muitos dizem, eu não sei de onde vem esse desânimo, mas vem das palavras negativas ouvidas. Muitos dizem, eu não sei por que perdi a fé, mas vem dos pensamentos que você permitiu morar. Outros dizem, não sei por que não sinto mais Deus, mas vem daquilo que substituiu o lugar dele no coração. Lembre-se, o diabo não precisa te destruir, se conseguir te distrair. Se ele ocupar sua mente, rouba sua vigilância. Se ele tocar suas emoções, rompe sua resistência. Se ele plantar dúvidas, paralisa sua fé. É por isso que guardar o coração é lutar contra tudo o que tenta ocupar o lugar da presença de Deus. E aqui está a pergunta que o Espírito Santo hoje sussurra. O que você tem permitido entrar no seu coração? Palavras que edificam ou feridas que consomem? Promessas ou memórias que pesam? Porque o coração não é depósito de mágoas, é altar de Deus. Se ele está cheio de lixo, esvazie. Se está cheio de dúvidas, entregue. Se está dividido, consagre. Se você deseja que Deus limpe as portas do seu coração, escreva Senhor, purifica-me, como sinal de rendição. Existem feridas que não sangram, mas queimam. Elas não aparecem nos exames, mas pesam nos ombros, fecham a garganta e apertam o peito. São feridas do coração, rejeições, injustiças, abandonos, palavras não ditas, perdões engasgados. Há pessoas que dizem, eu segui em frente, mas por dentro continuam presas ao dia em que foram quebradas. A Bíblia não ignora essas dores. Salmo 34:18 declara, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Veja, Deus não está distante do ferido. Ele se aproxima, ele se inclina, ele não apenas observa, ele visita, mas não força a entrada. Ele só cura o coração que é entregue. Quantos hoje vivem com o coração inflamado pelo passado? Defendem-se com ironia, atacam com frieza, silenciam com dureza. Não porque são maus, mas porque são feridos. Só que um coração ferido não tratado se torna um coração perigoso. Porque mágoa guardada se transforma em amargura. E amargura produz frutos que envenenam a alma. Mas Deus diz em Ezequiel 36:26, dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Ele não remenda coração, ele substitui. Ele não apenas estanca a dor, ele restaura a fonte. Ele não vem com remédio, vem com transplante espiritual. Talvez você pense, mas eu não consigo perdoar. Perdoar não é esquecer o que fizeram. É impedir que o que fizeram continue governando você. Eu não consigo esquecer. Deus não pede que você apague. Ele pede que você entregue. Porque aquilo que você não entrega, você acaba carregando. E hoje, Deus quer colocar a mão não na sua história, mas na sua memória.
Porque guardar o coração também é decidir o que merece permanência. Não é negar o que aconteceu, é declarar: não deixarei mais essa ferida ditar quem eu sou. Então ouça esta pergunta com sinceridade. Você tem dado mais espaço às mágoas que viveu ou à cura que Deus quer derramar? Porque aquilo que você abriga, cresce. E aquilo que você entrega, Deus transforma. Se seu coração carrega algo pesado, escreva nos comentários: Senhor, cura o que eu não consigo tocar. A vida nos coloca constantemente entre dois reinos, o visível e o invisível, o passageiro e o eterno. E é no coração que a escolha é feita. Guardar o coração não é apenas proteger sentimentos, é definir para qual reino nossos passos se inclinarão. Porque há quem viva para vencer na terra, e há quem viva para permanecer no céu. Jesus nos alertou em Mateus 6:21, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. O que ele estava dizendo é simples e profundo. O coração corre atrás do que valoriza. Se o tesouro de alguém é a aprovação humana, seu coração será refém de aplausos. Se seu tesouro é dinheiro, sua paz morará na conta bancária. Mas se o seu tesouro é Cristo, nada poderá roubar o que lhe dá sentido, porque Cristo não pode ser tirado. Quantos hoje têm o coração dividido? Parte em Deus, parte no mundo. Parte na fé, parte no medo. Mas um coração dividido é terreno fértil para a confusão. É como tentar construir uma casa com duas fundações. Em algum momento, ela rachará. Paulo escreveu em Colossenses 3:2: Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ele não disse isso para nos afastar da vida, mas para nos enraizar na fonte certa. Porque um coração preso ao que é terreno desmorona quando perde. Mas um coração firmado no eterno permanece em paz, mesmo em guerra. Pergunte-se com honestidade: quando tudo dá errado, para onde corre meu coração? Quando o silêncio chega, o que ele revela? Em que realmente eu confio quando minhas forças acabam? Há dores que denunciam falta de Deus. Há medos que revelam idolatrias secretas. E há noites escuras que só existem porque o coração se ancorou no lugar errado. Não é o problema que nos afunda, é a raiz do coração que não está em Cristo. Por isso, guardar o coração é mais do que se proteger. É se posicionar, é declarar em silêncio: prefiro perder o que é do mundo do que perder a presença de Deus. Porque quem guarda o coração em Deus pode até perder batalhas, mas nunca perde o sentido. Hoje, seu coração está mais apegado ao que passa ou ao que permanece. Se você escolhe o que é eterno, escreva nos comentários com fé: meu coração é do Senhor. Existem momentos em que palavras humanas não bastam. Ninguém entende a batalha que você enfrenta. Ninguém vê as lágrimas que você engole. Mas há algo que quebra cadeias invisíveis: as declarações de fé. Porque aquilo que o coração crê, a boca precisa confessar. E quando a boca confessa o que Deus diz, o inferno inteiro precisa recuar. Guardar o coração também é aprender a falar vida sobre ele. Mesmo em silêncio, declare: eu não sou o que a dor disse. Eu não sou o que o passado me chamou. Eu sou o que Deus está formando em mim. Porque o diabo sabe que, se dominar o coração, dominará a voz. E a voz é arma espiritual. Quando você declara fé em meio à ferida, você está construindo altar onde antes havia ruína. Em Romanos 10:10 está escrito: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A fé não é apenas sentir, é falar. A dor cala, a mágoa silencia, mas a fé fala. A fé insiste, a fé declara mesmo quando os olhos não veem. Porque quem cala diante da mentira deixa o coração sangrar sem socorro. Mas quem declara a esperança convida o céu para dentro. Talvez você nunca tenha dito em voz alta, mas hoje Deus quer ouvir de você:
Eu ainda creio, eu ainda espero, eu ainda confio. Declare mesmo tremendo: prefiro um coração ferido nas mãos de Deus do que um coração inteiro nas mãos do mundo. Porque Deus não rejeita corações quebrados, Ele rejeita corações fechados. E um coração quebrado, entregue, sincero, é um altar em construção. Lembre-se, o coração é campo de guerra, mas também pode ser campo de milagre. Depende de quem você deixa lutar por ele. Hoje, escreva não a dor, mas o que você crê. Mesmo se for uma frase simples, diga algo a Deus, publicamente. Sua confissão pode ser o início da sua cura. Há um ponto na caminhada espiritual em que não basta mais entender, é preciso decidir. Porque guardar o coração não é apenas reconhecer as feridas ou identificar as batalhas internas. Guardar o coração é escolher um rei. Nenhuma alma permanece neutra. Ou Cristo governa, ou as sombras tomam lugar. A grande pergunta que o Espírito Santo faz hoje não é: você acredita em Deus? Mas sim, você entrega o trono do seu coração a Ele? Porque acreditar é simples, entregar é decisivo. É abrir mão de vinganças secretas, de medos silenciosos, de vontades que você nunca admitiu. É dizer: Deus, eu não apenas te conheço, eu te pertenço. E talvez seja essa a luta dentro de você. Um lado clama por descanso, mas o outro quer manter controle. Um lado anseia por cura, mas o outro teme soltar a dor. Mas hoje Deus está lhe chamando para um ato de rendição, não emocional, espiritual. Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não disse, vinde quando estiverem fortes. Ele disse, venham cansados, venham quebrados, venham exatamente como estão. Porque promessa de Deus não é para os perfeitos, é para os rendidos. Guardar o coração é entregar os comandos da alma ao Espírito Santo. É dizer, Senhor, eu não vou mais lutar sozinho. Eu não quero mais ser guiado pelo que eu sinto, mas pelo que Tu dizes. Eu não confio mais nas defesas que construí. Quero viver coberto pela Tua presença. Se o coração é um campo de guerra, saiba disso. Você não precisa mais lutar sem rei. Há um rei pronto para descer com paz, espada e cura. Um rei que não invade, ele espera ser convidado. Hoje é o dia de decidir. Você quer apenas alívio ou quer transformação? Porque alívio consola por um momento. Transformação restaura para sempre. Se hoje você decide entregar essa batalha ao Senhor, escreva com sinceridade nos comentários aquilo que você entrega. Medo, mágoa, controle. O céu lê rendições. Chegamos ao ponto mais sagrado deste caminho. Até aqui, não estávamos apenas refletindo, estávamos reconstruindo um altar. Porque antes de orar, é preciso limpar o lugar onde a oração será depositada. Deus não busca palavras bonitas, Ele busca corações disponíveis. E um coração disponível é um coração que não esconde, mas entrega. Talvez você tenha orado muitas vezes e sentido que nada mudou. Mas escute, não é a intensidade da oração que transforma, é a entrega feita antes dela. Por isso, antes de levantarmos nossa voz ao céu, precisamos fazer algo silencioso. Abrir as mãos por dentro, deixar cair aquilo que pesa, deixar sair aquilo que contamina. Porque Deus não enche vasos ocupados, Ele enche vasos rendidos. A Bíblia diz em Tiago 4:8, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e purificai os corações, vós de duplo ânimo. Note, Deus não pede perfeição, Ele pede purificação. E essa purificação começa com uma confissão interna. Senhor, eu preciso de Ti mais do que de respostas. Você não precisa sentir-se digno para orar. Na verdade, oração é justamente o clamor de quem reconhece sua indignidade. É dizer,
Eu não consigo sozinho, mas sei quem pode me levantar. Antes de iniciarmos a oração final, faça uma pausa aí dentro, não com os lábios, mas com a alma. Pergunte-se: o que eu ainda não entreguei? O que eu ainda tento controlar? O que eu tenho medo de soltar nas mãos de Deus? Porque aquilo que você entregar hoje pode ser aquilo que Deus transforma amanhã. Agora respire. Feche os olhos se puder. Um instante santo se aproxima. Em breve, não haverá mais análise, haverá entrega. Não haverá mais raciocínio, haverá rendição. Nós vamos orar. Mas, antes, diga mesmo em silêncio: Senhor, prepara meu coração, eu vou falar contigo. E se você está pronto para esse momento, declare nos comentários com fé: estou pronto para orar. Agora que a palavra preparou o terreno, que a reflexão limpou os cantos escondidos, é momento de falar com aquele que vê além das palavras. Esta oração não é para ser repetida apenas com os lábios, mas com a alma. Não é uma reza, é uma rendição. Se puder, feche os olhos. Se não puder, feche o coração para o mundo. Agora é entre você e Deus. Oração. Senhor Deus, nosso Pai e refúgio, eu me coloco diante da Tua presença neste momento com tudo o que sou, com forças e fraquezas, com fé e dúvidas, com feridas que escondo e esperanças que guardo. Eu reconheço, Senhor, que meu coração tem sido campo de batalhas que ninguém vê. Tenho lutado contra memórias, medos e vozes que tentam me afastar de Ti. Mas hoje eu declaro com verdade: meu coração Te pertence. Guarda, Senhor, o lugar mais profundo dentro de mim. Fecha as portas para a mentira, para a mágoa, para o orgulho. Coloca a Tua mão sobre pensamentos que eu não consigo controlar, sobre emoções que não sei explicar. Purifica, restaura, reforma. Eu Te entrego o trono, porque não quero mais governar sozinho o que só Tu podes reinar com sabedoria. Pai, onde houver lembrança que sangra, derrama Teu bálsamo. Onde houver revolta silenciosa, planta a paz. Onde houver grito preso, sopre Tua voz mansa. Onde houver dúvida, reacende promessa. Onde houver culpa, cobre com o sangue de Jesus. Eu não quero carregar o que Cristo já venceu na cruz. Hoje eu largo espadas que não sei usar. Hoje eu solto pesos que já me curvaram. Hoje eu abro espaço para o Rei habitar. Senhor, que o meu coração seja fonte limpa e não rio contaminado. Que minha boca fale vida, que minhas mãos toquem com graça, que meus passos sigam Tua verdade. E se eu me desviar, traz-me de volta, porque prefiro as Tuas correções do que a liberdade sem Tua presença. A partir de hoje, faço do meu coração altar e não prisão, casa e não cemitério, morada do Espírito e não esconderijo da dor. Reina, Cristo, fica, vive e ensina-me a guardar o coração, não por medo, mas por amor. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se esta oração falou com você, se algo dentro de você foi tocado, não saia em silêncio. Escreva com fé nos comentários: Senhor, habita em meu coração. E se precisar de oração, fale. Nós oraremos juntos, porque corações guardados em Deus nunca lutam sozinhos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo guardem sua alma, hoje e para sempre. Amém.